Boa noite, a dupla dinâmica aí da Mula Preta. Sejam bem-vindos. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu moro hoje em São Paulo, estou aqui com vocês. Pois é, dando esse privilégio aqui por ouvinte, aqui, de dividir toda essa experiência, todo esse conteúdo e todo esse conhecimento aqui com os natalenses, né? Deixa eu fazer a primeira pergunta. Vá lá, metido, faça. Não, vocês têm um estúdio Mula Preta. Por que esse nome? É a primeira pergunta. Não tem como começar de outra maneira. Por que Mula Preta? Boa. Legal falar sobre isso. André, pode falar um pouco sobre isso aí? Então, vou dar um overview aqui, né? Quando a gente se encontrou há 10 anos atrás, né? Que a marca tem 10 anos. A gente já se conhecia há uns 15. Existia uma relação eu era fornecedor de serviço para Felipe é um grande arquiteto aqui do Rio Grande do Norte e hoje do Brasil, né? E eu fornecia essas imagens para ele, a gente sempre teve aquela afinidade e via que existia um caderninho ali no meio das reuniões, tem um Moleskine, tem um desenho, um sketch de alguma coisa. O meu background é de engenharia elétrica, eu fiz engenharia elétrica apesar de não determinado, e tinha essa empresa de computação gráfica, e Felipe é arquiteto, a gente sempre andava com o Moleskine. E aí, em determinado momento, a gente parou um pouco de conversar sobre isso. Eu comecei a fazer uns desenhos tridimensionais, participei de uma premiação internacional, ganhei esse prêmio, voltei para o Brasil, a gente já estava com a ideia de fazer esse estúdio. Isso em que ano, André? Isso 2012, mais ou menos. 2012. E quando eu cheguei, eu disse, rapaz, aquela ideia nossa, vamos fazer esse estúdio, bora. E um menino, né? A diferença de 18 anos, ele disse, rapaz, esse menino aí parece que é bom. Ele sempre fala isso. Então, ele me ligou, chegou de viagem, cheguei ontem da Itália e fui premiado com um prêmio tal foi muito bacana lá, disse, menino, nem vai ser que é bom. Então aí a gente sentou para desenhar uma estratégia de como a gente iria proceder, já que a gente estava numa cidade não consumidora, não é um centro de produção, não é um centro de massa crítica de design. Distante todo o ecossistema da coisa, né? Do parte fabril, né? E tudo. Como é que a gente vai fazer a partir de Natal para... Um estúdio de design em Natal. Em design de Natal. Começar pelo nome, né? Aí eu vim com a cabeça internacional, com um monte de nome maluco, e não funcionava nada. A gente tentou até juntar os nomes da gente, que existem alguns exemplos no Brasil de estúdios que são união de nomes. Também não funcionava nada, Gugel Bezerra, dava tudo errado. E a gente tentou. Até que Felipe disse, rapaz, por que não? Mula Preta. Mula Preta. Mula Preta, como vocês devem saber, é a primeira música que Luiz Gonzaga gravou e que foi um grande sucesso. A moda da Mula Na Preta. verdade, é uma moda de viola de Tonico Tinoco. E ele foi o primeiro grande sucesso de Luiz Gonzaga, que é o grande inspirador do nordestino. A gente sempre ouviu o Luiz Gonzaga, eu particularmente adoro a música dele, acho ele genial. E assim, esse nome é um nome que traz essa nordestinidade, traz esse... Pegada regional, identificação local, né? Isso, traz essa raiz da gente que a gente acha o orgulho importante. da raiz local, né? Que é uma coisa exato. que E é um nome também que é inesquecível. Assim, Mula Preta, você fica chocado e não esquece nunca mais. Se fosse simplesmente Eu mesmo levei um choque na hora que eu vi. É incomum. É incomum. Então, aquele nome causa curiosidade, você num site procurar, e quando você vê, você se surpreende que não tem nada a ver com o nome Mula Preta, assim. É um nome sofisticado, as peças são sofisticadas, são cosmopolitas, vamos dizer assim, com uma pegada bem-humorada, nordestina, nossa irreverência. Então, assim, esse nome é um nome que realmente causa curiosidade. A primeira pergunta que as pessoas fazem a gente é isso aí. Não podia ser diferente. Então, antes de chegar nos dias de hoje, eu queria que vocês contassem aqui um pouco dessa trajetória em si. Eu acompanho a Mula Preta pela proximidade e amizade com o Felipe há muitos anos, e a gente vê aqui uma sequência de prêmios aí. Eu me lembro de ir a prêmios com vocês. Isso é verdade. Em Milão, por exemplo, há coisa de 10 anos atrás. É muito tempo que as peças da Mula Preta são premiadas e são reconhecidas mundialmente. Então, conta pra gente aqui, em média, vocês já produziram quantas peças diferentes, quantas coisas diferentes, e antes de chegar a esse prêmio aí consagrador, agora o último, eu queria que vocês historiassem um pouco dessa bem-sucedida trajetória de premiação que a Mula Preta tem aí, com muito orgulho, a apresentar aqui para os ouvintes espectadores do YouTube. O Felipe estava falando que a gente está fora do eixo consumidor, né, do eixo produtor. Então, existiu naquela época a necessidade nossa de bolar, de certa forma, mesmo que embrionária, uma estratégia, né? Como é que a gente iria fazer o nosso estúdio ficar conhecido?
E como já havia tido esse exemplo do prêmio, né, de Milão, a gente resolveu produzir determinadas peças ali naquele momento que tivessem muito da característica do nosso desenho, um conceito muito forte por trás, e participar de deliberações internacionais e prêmios, né, para saber se a gente estava no caminho certo ou não. Então, no início era só prêmio internacional. Né? Então, a nossa estratégia, como o André falou aí, a gente resolveu que iria inscrever nossas peças, o máximo de prêmios que a gente conseguisse participar, e a partir dali viajar com as peças, participando de bienais, de Salão do Móvel de Milão, de Paris. Então, a gente foi com o nosso dinheiro, investiu bancando assim, o frete da peça, o protótipo da peça, a gente colocava, encaixotava, levava para exposições, no final a gente às vezes vendia, leiloava, havia... E era até uma surpresa, o nervosismo, né? A primeira vez que a gente participou disso, um parênteses, a gente ficou ali olhando para saber se a peça ia ser vendida ou não, e saíram até uma luminária com ela na mão, feliz da vida. Então, pra gente foi... Então, assim, essa nossa estratégia desenhada foi sendo construída através desses concursos, até que um belo dia a gente foi descoberto por indústrias brasileiras, assim. Eu ia perguntar isso, como é que do protótipo os desenhos de vocês, os projetos de vocês ganharam vida? Conta um pouco dessa dificuldade de encontrar quem pudesse dar vida ao que vocês até então tinham como arte e essa entrega, essa integração da efetivação dessa arte. Eu tinha feito um projeto fácil, aqui, né? não, eu tinha feito um projeto da Oficina Interiores para Renato Raposo. E Renato, também amigo, como Pigmeu. O Pigmeu. E ele foi quem nos apresentou a primeira indústria para fazer a cadeira basquete, que foi um dos primeiros grandes prêmios que a gente recebeu, que é uma peça icônica até hoje. Então ele nos apresentou essa primeira indústria e depois a gente foi abrindo portas com outras indústrias. Mas ainda era muito superficial, né? Só em 2016, depois de tantas premiações, exposições, com o nosso dinheiro, a gente recebeu um convite de um amigo nosso que tem, coincidentemente, uma loja na frente da nossa loja que existe hoje em São Paulo. Então foi quando a gente fez a primeira exposição individual. Eu me lembro, foi que é a Moda da Mula Preta. Foi. E ali a gente conseguiu resumir e reunir todas as peças até o momento, produziu até algumas para aquela ocasião também. Aí as indústrias passaram a entender que existia um portfólio mais completo e a gente passou a ser mais conhecido no Brasil, só de 2016, 2012. Até 2016 era só fora. Essa mostra fez com que a gente saísse na Folha, no Globo, no Estadão, em várias grandes mídias. Aí fomos publicados em Casa Cláudia, Casa Jardim, Casa Vogue. Então essa exposição, que era uma exposição solo nossa, assim, a primeira grande exposição nossa, reverberou muito na imprensa nacional, que antes a gente foi publicado em dezenas de publicações mundo afora, né? Com os prêmios, com as peças, assim, matérias menores, mas a gente passou a dar entrevistas com mais conteúdo e foi mais... uma percepção mais elaborada, né? Mais citado, completa, mais integral. Matérias mais indústrias profundas. Passaram a entender isso também. Vocês hoje lidam com quantos fornecedores, quantos fabricantes diferentes hoje atendem vocês? Seis. No geral são seis. E a gente tenta não ir muito além, porque hoje manter um padrão de qualidade. Marca é mais concisa, né? Sim. Então a gente precisa que os fornecedores conversem também naquele padrão de qualidade. E hoje a indústria não é tão assim tecnológica no Brasil. São poucos que têm, que conseguem. E qual o conceito? Você falou muito aí do conceito, da característica, de apostar nessa questão autoral. Qual o conceito que vocês trazem nessas peças? Porque tem até algumas que a gente pode colocar aqui para vocês verem como vamos colocar isso quem é diferenciado, como aí. Traz uma característica e um design das peças realmente... recentemente premiadas. Essa aí, que é a mesa de centro, como é o nome dela? Essa é a mesa Garoto. Olha que lindo. É a mesa Garoto inspirada numa barra de chocolate. A gente colocou Garoto em homenagem à fábrica Garoto aí. Ó, Renata tá de boca aberta ali, só olhando aí. De comer o chocolate e de comprar a mesa, né? Mas é comestível a mesa? Não. Seria bom demais, né? Depende do que você colocar em cima. Deixa eu só interromper vocês aqui bem rapidinho, porque é um breaking news importante, Felinho, tá às 18h43, a gente vai, já continua o nosso papo, só para informar o seguinte: nesse momento a Avenida Senador Salgado Filho, na altura do Hospital Valfredo Gugel, está totalmente interditada. Tem um veículo em chamas em plena Avenida Salgado Filho. Corpo de Bombeiros já no local, agentes também da STTU e um congestionamento que está se estendendo por toda Salgado Filho. A via está totalmente interditada no sentido centro.
Então, você que está nos ouvindo e está se dirigindo para a região de Tirol, Petrópolis, a sugestão da STTU é pegar a Prudente de Moraes, a Rui Barbosa, evitar agora a Salgado Filho, porque tem um veículo em chamas, o Corpo de Bombeiros já está no local prestando assistência. Mas vamos lá, voltando aí à questão do conceito aí, né, Jorge? As mulheres sempre com perguntas assim curiosas, né, de camada pré-sal de informação, mas elas estão certas. Vamos lá, o que vocês falam aí do conceito? A gente procura imprimir nas nossas peças assim esse lance de um detalhe a mais, uma brincadeira, então assim, a gente se inspirou numa barra de chocolate para formar uma mesa de madeira maciça, modular, que ela serve também como banco. Você pode destacar uma peça e sentar para comer um sushi, uma coisa assim. E o nome, a gente também gosta de brincar com os nomes. Então, acho que o nosso estilo é esse estilo da irreverência e do bom humor. De certa forma, o que a gente passa do Nordeste é essa característica nossa. E somos muito verdadeiros com a personalidade, porque a gente é mais cosmopolita, a gente viaja e consome cultura do mundo todo. Então a gente reverbera e traduz isso dessa forma, né? Que é diferente um pouco do regionalismo artesanal, que é incrível também. Tem vários colegas que são bem famosos por isso. Mas a gente mantém a nossa personalidade e faz um desenho mais industrial com a pegada o conceitual bem-humorado. A gente falou da mesa, né? Como é o nome da mesa? Garoto. Mesa Garoto, que é inspirada da barra de chocolate. Eu queria perguntar a você, olha aí a foto para quem tá com a gente no YouTube. Eu queria perguntar a vocês, no portfólio das produções de vocês, quais são os tipos de peças, né? A gente tá falando de um móvel aí, mas que outro mesa tipo de Isso é uma mesa de centro. Uma mesa de centro, né? Que outro tipo de produção vocês têm no portfólio de vocês? Ou isso é muito livre? Nós temos todos os tipos de móveis, cadeiras, poltronas, sofás, espreguiçadeira, móveis de área externa. E a gente também tem uma seção só de jogos. Então a gente reinventou a mesa de ping-pong, a gente reinventou a mesa de sinuca, a de totó, xadrez, a mesa de xadrez, que foi uma das peças que foram premiadas aí, né? agora também. Vamos botar a mesa de xadrez aí como é o nome da mesa aí? A mesa Gambito. Ela é uma mesa que foi inspirada no Gambito da Rainha. Nossa gerente à altura, naquela altura, nos assistiu a série na Netflix e nos sugeriu para fazermos uma mesa. E era uma mesa bem fininha, a gente fez um trocadilho com o nome, mesa Gambito. São linhas que se desconstrói formando um tabuleiro e depois voltam a ser linhas novamente. Então, assim, Gambito é uma abertura do xadrez. Gambito é como a gente fala da perna fina. Aí ficou essa brincadeira porque ela é toda delgadinha. Tem o Gambito da Rainha e o Gambito da mesa. Tem o Gambito. Essas duas peças que nós colocamos no YouTube aí, elas foram as peças premiadas recentemente no IF Award, não é isso? Isso, esse prêmio é um prêmio que ocorre na Alemanha há 70 anos e grandes designers já foram premiados por ele. E nós tivemos a sorte de termos sido premiados esse ano aí. E fomos lá receber o prêmio. Sorte e é legal que a gente fica ali e pode compartilhar ideias também com designers da Apple, do Google, né? Tá todo mundo premiado. Todo mundo junto e misturado no evento. Isso pra gente Quantos projetos se inscrevem em média a cada 11 mil projetos. 11 mil projetos. Caramba. São premiados 2.000 projetos, porque mas são diversas categorias. Diversas categorias, né? Tem projeto até de website, por exemplo. Então, assim, tem muitas categorias. Multifacetado. É multifacetado. Eu queria perguntar um pouquinho sobre o processo de produção em si, né? Da própria concepção da ideia até a execução propriamente dita. Isso tem uma periodicidade? Vocês sentam periodicamente para produzir? Tem uma demanda que vem e aí a partir daquilo vocês produzem? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é o dia a dia da produção dessas peças. Nós, como curiosos, e estamos sempre com o radar ligado, né? Temos sempre criativos, estão sempre antenados, absorvendo tudo das pessoas, do meio ambiente, das lembranças da infância. Então isso me inspira demais, nos inspira demais. Quem está no YouTube está vendo o site. Nós estamos aí toda hora com um caderninho, para onde vai, no avião, todo canto. Estou sabendo que você é o primeiro cliente da Apple daquele óculos para já colocar no voo e ficar com processo criativo. Já estou informado aí que... Então, assim, a gente tem essa mania de estar sempre desenhando essas coisas, mas no início do ano a gente planeja o ano,
onde o primeiro semestre é um ano de desenhar e ir para a fábrica, prototipar, é a fase que a gente está vivendo agora, viajando demais, indo abrir novas lojas também, que a gente tem espaços dentro de lojas no Brasil todo, em 17 capitais. Eu ia perguntar isso, você tem 17 Mula Preta pra gente em 17 capitais. 17 cidades. Um né? espaço 17 exclusivo agora, cidades. sim. Bacana. Então a gente, esse primeiro semestre é um semestre de muita viagem. Se você tem ideia, eu viajei 40 vezes esse ano, a gente está na metade do ano. Né? 40 vezes. 40 viagens esse ano. Então, para no segundo semestre a gente apresentar essa coleção, que é o semestre que as pessoas vão às compras e vão mobiliar a casa para o final do ano. Então, geralmente a gente divide nosso ano assim, né, André? Existia antes, era mais livre, né? A gente apenas desenhava para as indústrias. Hoje a gente tem uma loja e aí segue também um briefing comercial, né? Porque a gente precisa, tem umas lacunas ali de cadeiras, de determinados faixas de preço ou de materiais. Hoje é um business maior, então a gente precisa atender alguns critérios. Antes era só o conceito, era mais arte que o business, né? Agora é industrial mesmo. Com o advento da loja, a gente recebe feedback da loja e a gente está precisando de uma cadeira mais barata aqui, ou estou precisando de variação de Vão sofá mais surgindo aí arredondado. circunstâncias comerciais aí dentro do cotidiano Exato. do A funcionamento gente é da loja. brifado muito pela nossa equipe. Perguntando isso aí, a loja de vocês é uma senhora loja, uma loja muito bacana, muito estruturada, na Gabriel Monteiro, que é um polo principal do segmento arquitetônico de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Como foi chegar lá? O quão desafiante foi fincar a bandeira do Rio Grande do Norte e da Mula Preta em São Paulo, e como é que vocês veem essa chegada e essa maturação da marca no maior centro do país? Foi um desafio enorme e um desafio multiplicado várias vezes porque a gente construiu na pandemia. Eu lembro, tô lembrado. Então, a gente decidiu fazer isso aí, né? A gente ia iniciar a nossa obra dia 1º de maio. O pessoal, a gente levou uma equipe de Natal para São Paulo para fazer a obra. A gente conseguiu alugar um terreno depois de muita luta. A gente tinha tentado alugar esse terreno, tinha perdido o terreno porque surgiu um italiano que iria alugar o terreno, e a gente voltou para a estaca zero. E 3 meses depois a gente resolveu contactar o corretor e ele disse que o pessoal que estava alugando está irritado, que o italiano nunca apareceu, que se a gente quisesse fechar negócio, a gente fez carreira para São Paulo. Alugamos o terreno. Dando um retrospectozinho rápido, uns 4 anos a gente decidiu que a marca, se é que pra gente tinha que continuar, né? A gente tem outros negócios e tudo. Vamos continuar com a Mula Preta para fazer ela crescer? Vamos. Então vamos chamar alguém para participar conosco e dividir a Mula, né? Em partes, para poder alguém capitalizar e a gente transformar isso em algo maior. E aí foi quando um amigo nosso entrou, o Wellington Ribeiro, Grande Wellington, um abraço. O homem lá do Marechal e do Hermes 800. Então o Wellington aí empreendedor em série, tornou-se amigo ao longo dos anos, quando a gente fez alguns projetos para ele, do Marechal, do Edifício Hermes. Então a gente convidou o Wellington para participar com a gente. E ele foi peça fundamental na construção da obra, ele tem grande experiência nisso, e a gente foi para São Paulo com a equipe. Dia 1º de maio, o mundo tinha fechado dia 18 de março. Meu aniversário. 1º de abril, aliás. A gente ia começar. 18 de março. 18 de março. Foi quando fechou tudo, 1º de abril a gente ia começar. A gente ia começar 1º de abril. E 18 de março fechou o mundo, né? E a gente ficou ali 15 dias meio atordoado, mas enxergamos que o Wellington, principalmente, assim, que tem a cabeça mais antenada e conectada com as coisas assim, empresariais, disse, a hora de fazer é agora. Dia 1º de maio o pessoal foi para, um mês depois só, foi para São Paulo começar essa loja do zero, onde a gente inaugurou em novembro. Então foi 7 meses de obra, assim, um negócio do outro mundo. Negócio